webinário por que e como desenvolver centros de dia, contribuindo para o bem-estar das pessoas mais velhas e cuidadoras. Eu sou por parte do Instituto Mexicano de Seguro Social e do BID e faz parte da construção de um sistema de cuidados no México. Este evento tem um formato híbrido e estamos transmitindo a partir da Conferência Latino-Americana de Cuidados Sociais. A conferência estará em espanhol, mas podem escolher inglês ou português no ícone da interpretação. Eu sou chefe da Divisão de Proteção Social e Saúde do banco e vou acompanhá-los como moderador. Os centros-dia são serviços de cuidado importantes porque contribuem para respeitar o desejo da maioria das pessoas de envelhecer em sua comunidade e, concomitantemente, aliviam a carga de cuidado das famílias, especialmente das mulheres, sobre as quais recai a maior parte do cuidado. Desta forma, os centros-dia têm múltiplos benefícios, tanto para as pessoas mais idosas, em termos de bem-estar e vida social, atrasam o avanço da dependência e também têm benefícios para as cuidadoras e para o sistema social e de saúde em geral. Hoje vamos apresentar a experiência bem-sucedida de um piloto de centro-dia de cuidado a pessoas com dependência, o que o torna especial. E vamos conversar sobre os temas estratégicos do centro, mas também de seus desafios operacionais. Acreditamos que essa experiência é relevante para muitos dos países da região que estão elaborando seus primeiros centros-dia para pessoas com dependência e também para outras partes envolvidas no México para a definição e construção de cuidados para o bem-estar. Para isso, contamos com a participação do pioneiro dessa iniciativa, o Dr. Maurício Gomes Dávila, e também da doutora Emília Tino, diretora do Centro de Atenção Social para a Saúde de Adultos e Idosos. Uma das características deste projeto é que se contou com uma avaliação de impacto e de processos de dependência. Também vamos ouvir o Dr. Guilhermo Cerrudo, professor e pesquisador, que vai nos falar dos resultados. E, por fim, neste webinário, vamos apresentar nossa recente publicação sobre centros-dia e contaremos com a presença de uma de suas autoras, Maite Sancho, diretora-geral de Idosos e Serviços Sociais de Espanha, reconhecida pela ONU como uma das 50 líderes mais influentes no envelhecimento saudável. Nesta publicação, se analisam as boas práticas sobre os centros-dia e cuidados para as pessoas com dependência na região e elaboramos um guia que explica sua aplicação. Vocês vão ver o link que podem encontrar no chat. Antes de começar, eu gostaria de dar alguns avisos de logística. Teremos aproximadamente 50 minutos, teremos perguntas e respostas e que poderão ser colocadas no Q&A do Zoom. Vou começar falando do painel e eu gostaria de perguntar a Maite, que foi uma peça fundamental, juntamente com Marian Fernandes, para compartilhar a experiência espanhola, apoiando a elaboração e a implantação desse centro. Qual é o lugar e o que significa centro-dia e por que é importante desenvolvê-los? Maite, muito obrigada pela apresentação. A verdade é que é emocionante poder estar diante de tantas pessoas de países diferentes da América Latina e do Caribe, interessadas no futuro, porque falar de cultura é falar do futuro, e falar de centros-dia é falar ainda mais do futuro, porque é falar de cuidados num ambiente comunitário. E é aí onde está o sentido e o significado importantíssimo de um recurso como o centro-dia. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui hoje sabem que o que diferencia o centro-dia é que é um serviço de caráter sociossanitário, que, além disso, se encarrega ou enfrenta as necessidades, mas também as preferências de pessoas que necessitam de apoios ou
cuidados, ou seja, pessoas em situação de dependência. Nesse sentido, acho que é urgente e necessário desenvolver este tipo de recurso de maneira generalizada, se possível, para, de alguma maneira, também poder dando ao conjunto comunitário um conjunto de fatores que podem dar resposta a pessoas que necessitam desse tipo de cuidados. Assim, eu acho que o papel dos centros-dia é um papel fundamental, porque podem ser, além disso, o espaço de prestação de todo tipo de cuidados às pessoas que vivem no seu entorno e também cumprir sua função fundamental, que é de permitir e facilitar que as pessoas cuidadoras, ou seja, majoritariamente mulheres, possam compatibilizar o trabalho, sua vida profissional, com o cuidado das pessoas que amamos. Eu acho que esta é a essência. Excelente, Maite, muito obrigado. Eu acho que será muito útil para os países da região poder aprender com as experiências de Espanha, como já vimos fazendo. Agora gostaria de passar a palavra ao Dr. Maurício Hernandes. E por que o Instituto Mexicano de Seguro Social decidiu desenvolver um centro-dia para pessoas com necessidades especiais? Bem, eu gostaria de dar-lhes o contexto populacional. Quando chegamos ao Instituto Mexicano de Seguro Social em 2019, detectamos que tínhamos uma responsabilidade muito ampla de 3,2 milhões de aposentados, e eu me perguntava, o que fazemos nós na área social por essas pessoas? A ideia é, bem, nós lhes pagamos suas pensões, suas aposentadorias pontualmente, mantemos uma lista das pessoas que vão saindo por óbito para não pagar equivocadamente, uma abordagem econômica. Mas vimos que não havia um vínculo entre esta população e o resto da direção geral do Instituto. Analisamos o problema deontológico que existia no Instituto. Há vários especialistas que estão aqui na mesa e que nos orientaram sobre como retomar o aspecto gerontológico, que era uma missão do Instituto Mexicano de Seguro Social. Então, decidimos ver o que fazem outros países. E aí entramos em contato com o BID, com Espanha, Coreia, França, e com base nessas consultas, elaboramos nosso próprio modelo com a firme convicção de poder vinculá-los à nossa população-alvo de aposentados. Em seguida veio a Covid, e aí fizemos uma pausa significativa, mas identificamos que não tínhamos ações muito bem organizadas de acordo com o grau de dependência da pessoa. Vimos com os colegas de cuidados médicos que 16% das camas eram usadas por esses 3,5 milhões de aposentados. Portanto, há uma demanda muito importante. Então, definimos 3 ações a levar a cabo. Uma para os grandes idosos sem dependência e outros para adultos idosos que têm certo grau de dependência. E essas foram as vertentes que seguimos. Agora, temos um programa para adultos e idosos funcionais, temos um programa de turismo social para esses adultos idosos mais funcionais e temos um projeto piloto para adultos idosos com dependência. Então, nisso estamos trabalhando. Qual é a ideia? A ideia é retomar, fazer renascer a política gerontológica no Instituto Mexicano de Seguro Social.
que foi iniciada no ano 2000, mais ou menos, no Instituto Mexicano, e reativá-la. Qual é o principal desafio? Nós somos uma instituição de seguro social, somos um seguro, e não temos um seguro para cuidados. Mais para frente, espero que me perguntem quais são os desafios para estabelecer isso. E vou terminar por aqui. Muito obrigado. A seguinte pergunta lista, então, muitas gracias. Bom, já temos as outras perguntas prontas. É muito interessante ver o diagnóstico e o itinerário que percorreu o centro. Agora, para conhecer melhor o Centro-Dia, para isso está aqui Emília, a diretora do centro. Se poderia me contar quais são as características que tem esse Centro-Dia? Muito obrigada pela pergunta. Gostaria de ressaltar 3 características. Em primeiro lugar, é que é um centro dirigido para pessoas idosas com dependência, ou seja, precisam de outra pessoa para realizar as suas atividades de vida diária, para tomar banho, por alguma limitação física, mas também podem precisar de ajuda para socializar ou tomar seus medicamentos por algum problema cognitivo. A segunda característica mais importante é que os alimentos que as pessoas consomem no Centro-Dia são preparados pelas pessoas que cuidam delas em sua casa. E isso é muito importante porque preserva o vínculo de amor da pessoa idosa com a pessoa que cuida dela. Também aproveitamos essa estratégia para treinar as pessoas que cuidam em domicílio e fomentar a boa nutrição da pessoa idosa quando está de férias ou no fim de semana. Além disso, essa estratégia reduz o custo operacional do Centro-Dia, o que é muito importante. A terceira característica que vamos destacar é que o Centro-Dia do Instituto Mexicano de Seguro Social segue o modelo de cuidados centrados na pessoa. Vou explicar com uma estratégia que se chama Sextas-feiras Culinárias. Nessa estratégia, nós aproveitamos toda a importância da comida no México. Eu sei que muitos países latino-americanos também atribuem essa importância, para que as pessoas idosas possam planejar os pratos que vão cozinhar, levando em conta a capacidade funcional. Por exemplo, elas podem lavar as verduras, outras pessoas podem estar acompanhando os idosos. Durante essa atividade, tem atividades de reminiscência. Por exemplo, o que você estava fazendo quando leu a receita, quais são os ingredientes, e no fim identificamos a capacidade da pessoa de identificar pratos que são deliciosos. Bom, vou apresentar as características do Centro-Dia com o vídeo a seguir. O Centro de Dia se encontra localizado na prefeitura ou no subdistrito Gustavo Madero, dentro do Centro de Cuidado Social a Adultos Idosos, onde, sem custo, de segunda a sexta, pessoal especializado no cuidado de idosos cuidarão de você ou de seu familiar, oferecendo cuidado e acompanhamento de caráter social a pessoas com dependência moderada para realizar atividades da vida diária. O CASAM conta com a área de envelhecimento saudável, onde se atendem pessoas maiores, idosas com dependências pequenas. Aqui também há seminários para estimular atividades emocionais, cognitivas e sociais, às quais comparecem de maneira independente. Antes de sua entrada, nós tomamos temperatura, pressão arterial e saturação. Se determina que estão estáveis, podem chegar ao centro. Caso contrário, serão encaminhados à unidade de medicina familiar. Uma vez dentro, encontrarão um ambiente familiar num local agradável. No refeitório, além de realizar a ingesta de alimentos, realizam-se atividades manuais, recreativos, jogos de mesa, entre outros. Na área de televisão e leitura, temos poltronas onde poderão sentar-se para ver notícias, filmes ou vídeos com o fim de socializar-se, além de realizar atividades físicas acompanhadas de música. Neste espaço, realizam-se atividades como estimulação neurocognitiva, práticas de autocuidado, nutrição, saúde oral, entre outras. Na área de relaxamento, fazemos avaliações físicas, podologia, bem como aplicação de medicamentos como insulina, ou também pode ser um espaço para relaxar e descansar.
Instituto Mexicano del Instituto Seguro Social. Mexicano do Seguro Social. Muchas gracias, Emilia. Y si Muito tuve obrigado, oportunidad Emília. de visitar, no sabía que el día para visitas era el viernes. Se pero hubiera sido más quiserem estratégico, lo visitar, cual o dia de muy buena visita experiencia. é às sextas-feiras. É uma Guillermo, excelente experiência. si nos Gostaria de pudieras contar qué passar a beneficios se palavra a asocian con los Guilherme. centros de día Você en la poderia nos literatura y dizer cómo la quais são evaluación de os impacto benefícios de este associados ao centro de día centro-dia contribuye a esta? e como isso Claro que sí, con pode todo gusto. contribuir para um Dada la melhor importancia de estas envelhecimento? Bom, intervenciones, para a nos importância sorprende dessas que han intervenções sido estudiadas que foram estudadas, intervenciones de cuidados de largo intervenções de plazo, en cuidados de particular longo los centros de día, prazo, y sus nos efectos centros-dia en e la salud seus de las personas con efeitos diversas na saúde metodologías, das incluidos pessoas com algunos de estudios várias de impacto y metodologias, estudios inclusive estudos de experimentales. Hay impacto e algunas estudos revisiones sistemáticas, es experimentais. decir, Há la algumas revisión revisões de sistemáticas, ou capítulos que seja, agrupan há evidencias revisões a lo largo de onde se años, agrupam decenas evidências de durante estudios y con anos, diversas metodologías dezenas de que estudos han com várias explorado los metodologias efectos que en el exploraram os físico de las efeitos personas, no estado físico en el das bienestar pessoas, social y no seu bem-estar psicológico de las social e personas mayores y psicológico en dos menor medida de las idosos, personas cuidadoras también. além do En bem-estar general, das lo que se ha pessoas identificado es que la cuidadoras. asistencia a los O que centros se de día identificou mejora é la que a calidad de vida y la assistência nos salud de las centros-dias personas melhora a qualidade de mayores y vida e tiene a algunos saúde de efectos idosos, moderados com en alguns quienes efeitos descuidan, por ejemplo, los moderosos niveles de sobre os estrés cuidadores. o en Por exemplo, sus niveles diminuir os de níveis depresión. de estresse ou Pero os también níveis se de reconocen depressão. algunos Mas também vacíos, se reconhecem pues algumas pocos lacunas, estudios se porque han poucos enfocado estudos precisamente en las focaram personas cuidadoras precisamente nas o en la pessoas percepción de cuidadoras las personas ou na mayores percepção sobre esa dos intervención, idosos sobre cómo viven la sobre como experiencia del vivem centro de a día. experiência do Pero centro-dia. estos hallazgos, sin embargo, deben considerarse con cierta Para precaución. isso, La mas inmensa isso mayoría deve de ser estudios levado se em han conta realizado com en países certa precaução. desarrollados, A maior en parte dos entornos estudos y foi realizada contextos em países distintos. Y desenvolvidos, las propias com revisiones ambientes e sistemáticas contextos reconocen que no es diferentes. posible E as contar con próprias hallazgos revisões sistemáticas definitivos, pues las dizem que características não de los podem centros de día contar no, com achados que pueden tener definitivos implicaciones pelas importantes. Estos efectos características dos incluyen los propios centros-dias, entornos que físicos y podem sociales, los ter tipos de efeitos servicios diferentes, os prestados ambientes o las físico-sociais, o calificaciones y tipo las de características del prestações personal. ou as Al características mismo tiempo, los do efectos pueden ser pessoal. Ao distintos mesmo tempo, en os función de la efeitos podem estructura ser del hogar, diferentes em pues el função da número, la estrutura edad, do la salud lugar, y o el empleo número, a de las idade, personas o habitantes de un hogar emprego das inciden en cómo se pessoas. viven los efectos de Tudo estos isso cuidados y la distribución de las cargas de incide servicios. na Y prestação dos desde luego cuidados. importan las E características também são individuales de los participantes. importantes as características Y por eso la individuais dos evaluación del participantes. centro de Por día, la isso, a evaluación de impacto avaliação del do centro de día centro-dia, a presenta avaliação de ventajas impacto do importantes. centro-dia La primera es que es apresenta una evaluación, ya lo dijo Pablo, vantagens que fue importantes. pensada desde Como el disse diseño. Pablo, é uma No avaliação estamos que al foi final volteando a ver qué feita pasó, em sino que termos desde el do inicio hubo design, una desde o vocación início, por desde generar sua elaboração. evidencia y Houve recabar uma opção por información gerar para evidência e recolher informação aprovechar el para funcionamiento eficaz del aproveitar centro de o día para entender funcionamento su do funcionamiento. centro-dia, para entender seu Y hay funcionamento. algunos atributos de su E diseño que alguns atributos propiciaron que tengamos una evaluación muy de rigurosa. sua Al contar con concepção más personas que interesadas, por propiciaram a ejemplo, possibilidade de de las que uma se pueden avaliação incorporar, se contó rigorosa. con un grupo Por inicial de exemplo, 120 nós personas contamos com um sobre grupo las cuales se inicial de levantó 120 información. pessoas, sobre Y as para quais decidir quiénes de ese ou das grupo se quais se incorporarían, se recolheu realizaron informação, análisis. e para Se decidir quem se entraron al incorporaria, azar. Eso en términos metodológicos tiene enormes ventajas, puesto e que esse se método tem tenían dos enormes grupos vantagens, similares en todas porque las nós dimensiones, temos lo cual dois permite suponer grupos que cualquier semelhantes, hallazgo o encontrado que en la recolección de permite información que se saber que o hizo achado al inicio, encontrado a na los 3 coleta de meses y a los 9 informação meses, feita no puede ser início, aos 3 atribuido meses e aos 9 al meses, centro de día. Es en pode suma ser una atribuída evaluación que ao por su centro-dia diseño y com por la recolección de rigor. información que hizo Então, el equipo é formidable uma del revisão CASAM, ha sido que, posible por realizarla sua con un análisis elaboração, más foi riguroso y feita por com un uma periodo de análise tiempo rigorosa e más por um largo período de de lo que tempo mais regularmente ha sido longo utilizado para en além do que estos se utilizou estudios. Pues estos regularmente que les nesses contaba estudos. justamente identifican que Isto, solo una o que eu cuarta de lhes los estudios contava, son cuasi experimentales y la mayoría se a maior extiende parte por más de 6 meses. foi Esta evaluación experimental, das va más avaliações allá foi en experimental ambos e não se estende sentidos. por mais de Eso nos 6 dice que meses. no hubo retos Esta importantes, pero avaliação añadir siguientes. superou os desafios Perfecto, Guillermo, importantes muchas gracias. Entonces nos vistos quedamos pela para maioria das siguiente intervención para los avaliações. resultados, ¿no? Que estamos Bom, ansiosos también vamos de ouvir então os conocer. resultados, porque Vuelvo estamos a ansiosos Maite de os conhecer. poco para, ya Volto que a vimos la Maite, experiencia porque já que que nos vimos contó a Emilia sobre experiência la que nos contou implementación, Emília sobre a ¿cuáles son en general implantação las do centro, recomendaciones quais hacen são, em ustedes geral, a as partir de la experiencia recomendações que tienen para fazem a implementar los partir da centros de día experiência que têm para para personas implantar con dependencia centros-dia con para un énfasis pessoas
serviços com dependência, com ênfase na qualidade dos serviços e das prestações. Estás en mute, Maite, perdón.
Maite, estás em mute. Perdón. Me gustaría hacer un comentario de Gostaria marco. de tecer um comentário de quadro, digamos assim, quanto à estruturação dos modelos de cuidados nos ambientes comunitários, porque é aí em que o centro-dia adquire um sentido que vai além de sua intervenção cotidiana, gerando benefícios, e eu diria que pouco mal-estar entre as pessoas que o frequentam. Este comentário quadro está na linha de que, se nós quisermos oferecer cuidados nos centros comunitários, que é onde querem envelhecer todas as pessoas, as mais idosas, menos idosas, e quanto mais idosas, mais desejo de permanecer seu ambiente, seja qual seja o seu ambiente, não necessariamente um ambiente luxuoso, mas as pessoas têm um apego que não querem perder em nenhum caso. Neste quadro, neste contexto, é importante entender e elaborar, pelo menos em nossa experiência, partindo de um conceito que chamaríamos de complementariedade, ou seja, defendemos de um modelo baseado no que chamamos ecossistemas locais de cuidado, em que um território, um espaço relativamente pequeno, por exemplo, cidades como cidades do México tornam difícil falar de pequeno, mas, enfim, onde uma pessoa pode ter acesso a um conjunto de cuidados que pode necessitar. E aí, o centro-dia pode converter-se em, além de seu efeito de intervenção cotidiana, pode se converter num centro distribuidor de outros tipos de cuidados, cuidados em domicílio, coordenação com o sistema de saúde, desenvolvimento de perfis profissionais de gestoras de cuidados que coordenam a presença e a participação das famílias com a presença e a atividade de diferentes profissionais, etc. Isto me parece que isto tem que ser levado em conta desde o princípio, e depois de uma experiência tão positiva, eu diria, bem-sucedida, como foi a experiência deste centro-dia, eu acho que é bom vê-la neste contexto para ver como podemos garantir que as pessoas possam envelhecer não apenas com o centro-dia, mas com um conjunto de cuidados formais e informais. Isto posto, eu acho que os centros-dia têm uma grande maleabilidade, se adaptam muito bem às características e idiosincrasias, não só dos países, como também dos grupos de população que auxiliam ou que utilizam esses tipos de centro, e neles, às vezes, há especializações. Por exemplo, há centros-dias que estão dedicados de uma maneira bastante exclusiva a pessoas que têm deterioração cognitiva, mas há muitos outros que assistem pessoas que têm problemas de mobilidade ou outros problemas para realizar as atividades da vida diária, e também problemas de caráter cognitivo. Ou seja, a variedade é muito grande e, neste sentido, a resposta profissional tem que se adaptar a essas necessidades e aos diferentes momentos. Se algo caracteriza a abordagem centrada na pessoa, eu acho que é levar em conta isto que denominamos as preferências e os desejos das pessoas, e não tanto nos organizarmos com base nas tarefas pensadas desde o começo. As pessoas são diferentes, têm respostas diferentes ante diferentes intervenções. Portanto, eu creio que isto é muito importante e pressupõe uma mudança cultural na maneira com que nós abordamos o cuidado. Isso exige muito trabalho, é importante salientá-lo, porque não é apenas uma questão que deve ser concedida num tempo limitado. Isso implica mudar a maneira de pensar e ver os idosos, tanto por parte dos profissionais quanto por parte de seus próximos. Assim, temos muito o que fazer pela frente. No final, no documento que foi apresentado hoje, há uma frase que eu gostaria de lembrar. No fim das contas, respeitar
A preferência das pessoas de envelhecer em seus lares parece uma opção ética por todas as partes envolvidas, inclusive o governo. Apostar na implementação de centros-dia na escala que atenda às necessidades é uma opção política que permite atingir o duplo objetivo de respeitar esta preferência e aliviar a carga de cuidados das famílias. Eu creio que temos tarefa pela frente, mas ela foi muito bem abordada. Muito obrigado, Maite. Acho que foram muito bons os pontos levantados. Eu acho que no debate do sistema de cuidados há muitas mudanças, tanto repartir a tarefa dos cuidados entre homens e mulheres, como prestar serviços e cuidados às pessoas. É importante entender as pessoas onde estão e como podemos apoiá-las, mantendo sua funcionalidade pelo maior tempo possível. Muito obrigado por compartilhar este ponto. E agora vamos passar para você, Guilherme, para que conte nos resultados da avaliação. Claro que sim, obrigado. Inicialmente, eu gostaria de dizer que a primeira avaliação de impacto de um centro-dia numa instituição pública no México, uma avaliação que, pelo seu design, é pioneira na análise dos efeitos dos cuidados de longo prazo para as pessoas idosas na América Latina. É uma avaliação que foi desafiadora, com um grupo pequeno de participantes, então, há alguns aspectos que não poderiam ser capturados. Então, foram aproveitadas as informações que foram coletadas pelo INS, daqueles que participam no centro de dia, e no centro de dia aqueles que estão na lista de espera. Como eu já disse, foi complementado com o achado de uma análise quantitativa sobre a experiência das pessoas que estão nesse ambiente. Isso facilita o achado de regularidades estatísticas e também facilita ver os efeitos do centro-dia e também como as pessoas idosas e cuidadoras informam sobre esses efeitos. É necessário levarmos em conta a sua experiência. Quando for lida a avaliação do impacto, poderão ver esses números. A avaliação testou um conjunto de hipóteses sobre como receber cuidados de longo prazo no centro pode melhorar o bem-estar das pessoas em comparação com quem não recebe esse atendimento. Então, foram vistos os efeitos nas pessoas idosas, se iam menos aos serviços de pronto-socorro, de emergências, hospitalização e como isso ajudava nas atividades cotidianas. Também foram procurados efeitos no bem-estar social, como autopercepção sobre qualidade de vida, suspeitas de maus-tratos, ou também o apoio social, com o qual contam, e bem-estar psicológico, como a depressão e deterioração cognitiva. Outro ponto forte também é que nós buscamos efeitos nas pessoas cuidadoras. Nós indagamos sobre o bem-estar psicológico, se havia menos carga de cuidados, ou se tinha melhorado a sua situação econômica. Para todas essas variáveis foram usados instrumentos de mensuração validados, que são usados normalmente pelo IMSS aqui no México. Os resultados, para começar, algo evidente é que não achamos evidências estatisticamente significativas para todas as variáveis, como hospitalizações e também o uso do pronto-socorro. Porém, nós vimos que vale a pena salientar alguns resultados estatisticamente significativos. Em outras palavras, podemos afirmar que as diferenças que eu vou elencar aqui sobre o grupo de pessoas que assistem e não assistem são graças à assistência ao centro-dia. E são principalmente funcionalidade. As pessoas que vão regularmente ao centro-dia têm uma funcionalidade melhor do que aquelas que não. Quem assiste mais está mais exposto à realização de atividades básicas, instrumentais da vida cotidiana. Então, existe um espaço específico para as pessoas idosas simularem acender o fogão, se alimentar e trocar uma lâmpada. E tudo isso permite a realização dessas atividades em casa. Depois, há também efeitos no apoio social, essa assistência
assistência constante ao centro-dia dá melhores níveis de apoio social, porque elas interagem com outras pessoas e estão expostas a outros estímulos, como dinâmicas de estimulação cognitiva para relembrar eventos do passado e até sair para ver o entorno. Isso reforça as relações também fora do centro-dia. As pessoas cuidadoras informavam que isso era muito evidente, dizendo a minha mãe, meu marido está mais bem disposto, consegue interagir melhor. E a pessoa antes se isolava, mas agora quer participar mais da interação social. Também existe um bom efeito na qualidade de vida, as pessoas também informam que tem uma melhor qualidade de vida. Isso é óbvio, existe uma ressignificação de aspectos da vida através da convivência com outras pessoas, até os seus problemas, conversar sobre as doenças, com outras pessoas, também permite saberem que não estão sozinhos e que há outras pessoas que estão passando por coisas parecidas. E outras experiências também parecidas. Para as cuidadoras, pessoas cuidadoras, o efeito principal é sobre o bem-estar. Eles informam estar melhor. O uso do serviço de cuidados reduz a exposição dos cuidadores a fatores estressantes e oferece uma sensação de segurança e alívio, que pode reduzir a carga do cuidador e aumentar a sua motivação e o reconhecimento do papel do cuidador como importante, mas que não precisa ser exagerado. Agora, não vimos mudanças das responsabilidades de cuidado, porque o tempo que foi liberado é usado para cuidar de outras pessoas. E também a renda também não mudou, como foi dito pela minha colega. Os parceiros ou as filhas, as parceiras ou filhas já adultas dessas pessoas, isso é coerente com o que já foi dito. O que é importante desses achados é que eles confirmam que é uma boa ideia o que está sendo feito pelo INSS com esses tipos de cuidados. E existe uma discussão viva sobre o tema dos cuidados que exige também evidências, não apenas o impulso, mas também os achados e as evidências sobre como essas intervenções melhoram a vida das pessoas. E o objetivo deste webinário é esse mesmo. Os países da região estão construindo uma oferta de cuidados para pessoas idosas e termos evidência de contextos similares com certeza irá ajudar a termos mais evidência sobre como a intervenção pública modifica as dinâmicas familiares e melhora as condições de bem-estar dos idosos e das pessoas cuidadoras, os seus ambientes sociais também, onde o reconhecimento dos cuidadores é baixo e está familiarizado também, são principalmente os familiares que cuidam. Tomara que todos leiam e se beneficiem. Excelente, Guilhermo. Obrigado pelos resultados que são muito bons e uma boa notícia, que são evidências que estão presentes, mas é necessário dizê-lo. As pessoas que cuidam aproveitam esse tempo para cuidar de outras pessoas, porque evidentemente existe uma carga enorme de cuidados. E nós observamos isso nos lares onde há várias gerações que convivem e a necessidade de cuidar das pessoas em situações muito complexas. Um dos temas que nós vimos também nas discussões sobre envelhecimento é a prevenção da solidão indesejada. Esse tipo de centros-dia contribuem para evitar esse tipo de solidão. E o que é importante é tomarmos medidas específicas para atender a dependência e também atrasar a dependência e manter a funcionalidade das pessoas, o que é muito importante. Sem dúvida, ainda há muitos desafios pela frente. E eu gostaria de fazer uma pergunta à Emília sobre os desafios operacionais na implantação desses centros-dia. Obrigada. A pergunta é muito interessante. Nós temos 20 meses de experiência com esse centro-dia e há 3 desafios que eu gostaria de trazer aqui. Há mais, mas eu gostaria também de contar como nós resolvemos esses desafios. Em primeiro lugar, a incerteza. Nós não sabíamos, estávamos na dúvida sobre o que fazer quando uma pessoa idosa pudesse ser abandonada ou ter algum acidente dentro do centro-dia. Com o acompanhamento do BID da Coreia do Sul, da Rede Cuidar Mais e da Fundação Matia, foi fundamentalmente importante para passarmos de não saber a termos protocolos de ação. E agora nós temos um protocolo sobre abandono, sobre quedas e outros.
E temos também um método específico de trabalho, onde nós definimos quem faz o quê, desde que a pessoa entra no centro-dia e até voltar para casa. E o segundo desafio foi a falta de conhecimento. No IMSS, nas unidades médicas de atendimento primário, são atendidas umas 1.000 pessoas por dia. Então, identificar essas 120 pessoas para o piloto, nós pensamos que seria fácil, mas vimos que não conhecíamos o conceito do centro-dia. Graças à cooperação técnica na Coreia do Sul, nós aprendemos que era necessário sensibilizar a população. Fizemos grandes esforços para recrutar as pessoas para o centro-dia e fizemos esse vídeo que nós acabamos de mostrar, explicando com imagens o que é um centro-dia e também compartilhamos o número de telefone e o endereço do centro-dia para que quem estivesse interessado pudesse ir, em vez de nós irmos buscá-los e procurá-los. Nós também vimos que a difusão mais eficaz é aquela que vai de boca em boca, de pessoa a pessoa, onde as pessoas contam sobre os benefícios do centro-dia em primeira mão. E em janeiro de 2023, no início, nós dissemos, bom, estamos sem espaço, sem vagas, mas as pessoas compareceram e agora temos uma lista de espera de mais de 100 pessoas. O terceiro desafio que eu gostaria de colocar é que 40% das pessoas estavam com demência. E nós não sabíamos como gerir esses sintomas condutuais e psicológicos das pessoas com demência. Por exemplo, algumas pessoas podem caminhar de um lado ao outro pela sala várias vezes por dia, procurando a saída. E a Mariana, com outros colaboradores da Fundação Matia, nos orientaram e disseram que nós precisávamos nos colocar no lugar da pessoa idosa com demência e não tentar puxá-la para a nossa realidade, mas acompanhá-la na jornada delas. Então, na caminhada, no centro-dia, as caminhadas diminuíram no centro-dia quando nós vimos que essas pessoas gostavam de doces. Então, quando nós dávamos um pirulito para essa pessoa, ela parava de andar. Então, quando conversávamos sobre futebol, por exemplo, não vou entrar em mais detalhes, não é? Mas, infelizmente, a cada 3 segundos, uma pessoa desenvolve demência no mundo. Portanto, eu gostaria de convidá-los a continuar a aprender como cuidar das pessoas idosas, especificamente como cuidar dos idosos com demência. Agradeço muito pela oportunidade de participar deste painel, ao Maurício Hernandes, ao Bide, ao Pablo, e obrigada à equipe da Casan e a todos aqueles que possibilitaram este evento. Obrigada. Eu que agradeço, Emília. É muito interessante conhecer os desafios operacionais, o que acontece no dia a dia e como isso pode ser vencido e, então, sistematizar os aprendizados para estarmos todos preparados. E eu acho que isso é muito importante. A questão da demência. É uma coisa que é observada, que a percentagem de pessoas de 80, 85 anos de idade ou mais são aquelas que mais sofrem com a demência. A prevalência é bem maior, a taxa é bem maior de incidência dessa questão. E é ali desse transtorno, é ali que nós estamos desenvolvendo materiais para cuidadores de pessoas com demência, que é um desafio específico e há muitos aprendizados aqui no México que pode ser também disponibilizados. Maurício, do ponto de vista estratégico do IMSS, quais são os desafios e os próximos passos, principalmente? Obrigado, Pablo. Eu gostaria de relembrar o desafio que eu mencionei inicialmente, que há 1 milhão de aposentados a mais já nesses últimos 5 anos. Estamos com 4,3 milhões de idosos que dependem do IMSS. E nós temos a responsabilidade de fazer mais por essas pessoas. Esse centro-dia é apenas um pequeno contributo que está sendo feito. O desafio é enorme, na verdade. Quais foram os pontos-chave? Em primeiro lugar, não havia um modelo de atenção no IMSS, não havia diretoria, não havia normas, nada.
nenhum tipo de organização nesse sentido. Nós organizamos essa diretoria, então nós dissemos, bom, vamos replicar o modelo de creches, mas foi impossível. Não, não foi um bom conselho, não façam, por favor, eu peço a todos e a todas. Bom, numa creche pode haver 250 crianças, num centro-dia com 30 idosos, já temos um trabalho muito, muito pesado. É um trabalho extraordinário, realmente, como já foi dito aqui. E, em segundo lugar, os recursos financeiros. A verba para esse tipo de cuidado é de 1% da renda per capita. 80% vai para as creches, então é necessário fazer milagres. Então, o Sérgio, a equipe do Sérgio, a Amada, Magda e todos os que obtiveram os recursos necessários, as verbas necessárias para poderem operar e funcionar. Temos também o desafio do capital humano. Temos aqui a nossa líder sindical, Marielle, obrigado por nos acompanhar. Não havia perfis, não havia pessoas formadas, capacitadas, qualificadas também. Agora estamos trabalhando com o sindicato, Nayeli, na próxima versão nós queremos já ter esses perfis, nós estamos trabalhando aqui também nesse sentido, mas o capital humano é realmente um grande desafio. A infraestrutura, nós queríamos ter um centro-dia limpo, lindo, tudo brilhante, tudo branco, como se fosse um hospital, à prova de quedas. Os nossos colegas da Espanha, da Fundação, disseram, desculpe, mas não, olha, não dá. O que o adulto idoso quer é ir para a casa de um amigo, um lugar aconchegante, onde ele vai conversar, jogar algum jogo, se divertir, se distrair, não um lugar estéril, sem nada. Então, diante dessa pressão que tínhamos para fazer a inauguração, toda a equipe trouxe poltronas, quadros, nós decoramos e fizemos uma espécie de casa de amigos, um lugar aconchegante. Então, a infraestrutura também é um desafio. Não tínhamos um guindaste, por exemplo, para poder mobilizar com os cuidados necessários as pessoas. Foi necessário colocar um sistema de aquecimento também, um tanque de água para podermos aquecer a água, etc. Então, foi feito esse programa piloto e eu agradeço muito ao doutor aqui, Cerrudo, porque nós queríamos fazer uma avaliação externa. E isso ajuda muito, porque quando a pessoa se autoavalia, ela é bem mais generosa com ela mesma. Então, é difícil dizer para o chefe, funcionou, não funcionou, até para o conselho técnico. Então, termos essa avaliação vai ser muito importante para podermos redimensionar as verbas necessárias para esses benefícios sociais, principalmente se quisermos ampliar esses serviços para os adultos com dependência também. Então, a verba, a estrutura do seguro, também a nossa legisladora estrela aqui, Nevone está aqui, Dona Ivone, é muito importante nós redimensionarmos isso, porque já isso é lei, mas a lei deve ser acompanhada de algum tipo de verba para que isso possa funcionar. Então, Pablo, são esses os desafios rapidamente, em poucas palavras, do ponto de vista da diretoria e da administração, mas eu sei que toda a equipe terá aqui histórias para contar sobre como nós fomos avançando por esse caminho. Obrigado, ao senhor e também aos outros palestrantes. Eu tenho algumas perguntas aqui que foram feitas pelo público. Maurício, em primeiro lugar, estão planejando abrir mais centros? E, em segundo lugar, os centros que estão pensados poderiam ter a figura de terceirização ou não? Bom, é uma pergunta difícil de responder, porque essa parte da terceirização
é mal interpretada, não é? Não é uma terceirização, porque é um serviço prestado por um terceiro, mas com as regras do Instituto. Então, é uma prestação indireta de serviços, não é uma terceirização realmente. Assim como a lista de espera nesse centro-dia, também temos os nossos representantes nos estados, eles veem o centro, eles veem aquilo que já foi feito, eles demonstram muito interesse por fazer também esse tipo de trabalho. Então, sem dúvida alguma, se nós conseguirmos mais verba, porque tudo isso tem que ser feito com responsabilidade, nós queremos, estamos muito interessados em abrir mais centros-dia. E é uma coisa que nós vamos impulsionar no próximo governo também, na próxima administração. Nosso diretor conhece muito bem esse centro-dia e vamos impulsionar isso sim. Nós temos um modelo, estamos trabalhando já com os nossos colegas do sindicato para que sejam elaborados os perfis de cuidadores. Temos uma escola de cuidadores no Cassan também. E é nessa direção que nós vamos avançar. Muito obrigada. Eu gostaria de salientar a importância do seguinte: no banco nós vemos muitos projetos pilotos que não vão além, e é muito bom podermos ver que já existe um modelo, então, para o INSS no México, para outros no México, para outros na região, há guias, há manuais, há procedimentos que podem ser adotados para poder emular essa experiência e aprender mais com ela. Perguntas para Emília, já agora. Você já contou como é o processo de seleção das pessoas beneficiárias? Quais são os tipos de dependência? A senhora, você falou sobre a demência. Quais outros tipos de dependência são vistos no centro-dia? E também, talvez possa detalhar um pouco mais como é determinado o processo de estimulação que é recebido pelos residentes, dependendo das necessidades identificadas. Obrigada pelo interesse e pela pergunta. A dependência e como ela é definida. Nós nos baseamos nas capacidades funcionais, nas atividades cotidianas, e nós definimos atividades básicas como dificuldade para tomar banho, se vestir, usar o banheiro, que não usem fraldas, por exemplo, ou qualquer outro tipo de situação. Há pessoas que não enxergam por diabetes, retinopatia diabética, há outras que têm osteoartrite e outras que não conseguem caminhar direito e precisam de ajuda para essas atividades. E depois outras, como medicamentos, fazer o trabalho da análise de finanças, etc., cuidar do próprio dinheiro. Havia algumas pessoas que tinham a dificuldade para fazer isso por si sós. Então, a nossa classificação inicial foi com esses instrumentos. Nós definimos critérios de quem tem dependência severa, usando oxigênio suplementar, diálise, cuidados paliativos, ou alguma outra situação que também foi um desafio. É assim que nós definimos quem tinha dependência e quem não. E quanto à segunda pergunta, como é determinado, quais são as atividades para determinar a assistência? É através do plano de vida. Nós identificamos o plano de vida, como a Maite já disse, do que a pessoa está precisando, a história da pessoa também. É necessário não infantilizar os idosos. Eles não querem ficar fazendo palavras cruzadas e colorir. Mas no México querem sim, porque a maioria das pessoas que foram até o centro nunca tinham brincado, nunca tinham jogado nada. Lavar pratos e varrer eu faço em casa e posso continuar a fazer. O que eu quero aqui é me divertir. Então, é isso que nós aprendemos na América Latina e no Caribe. As populações são diferentes. Por exemplo, as sextas-feiras culinárias, eles adoram, eles gostam muito. E eles que nos ensinam, eles falam, não, a massa não é feita assim, ela é feita desse jeito, por exemplo. Então, com esse tipo de plano, onde nós acabamos conhecendo a pessoa, nós conseguimos identificar
identificar que tipo de atividades ela quer fazer. Há outros que querem ficar ali à mesa sem participar por exemplo, sem ficar cozinhando, sem fazer a receita. Eles só querem ver ali, sorrindo, vendo as atividades, assistindo, e isso demonstra que cada um é diferente, cada usuário é diferente no centro-dia. Obrigado, Emília. E uma pergunta para a Maitê, que também tem a ver com isso. Nós vimos aqui alguns elementos do modelo de atendimento centrado na pessoa. Como disse o Maurício, é como ir à casa de um amigo, como deve ser o lugar, o ambiente. Mas será que você poderia responder essa pergunta da Colômbia? Quais são os aspectos-chave que nós devemos levar em consideração? Quais são os primeiros aspectos da lista, digamos? E depois vamos passar para a Emília. Eu acho que convém levar em consideração 3 âmbitos de intervenção para ver essa abordagem, que vão do mais fácil ao mais complexo. O mais fácil é ter um ambiente aconchegante, que pareceria ser difícil, complicado, porque estamos tão habituados a gerar um ambiente mais do tipo hospitalar, institucional, com luzes fortes, muito pouco aconchegantes, muito pouco domésticos, né? E isso é muito importante na vida da pessoa. Existe muita evidência científica sobre o impacto do ambiente na saúde das pessoas, portanto, acredito que seja bom nós nos adaptarmos a essas características daquilo que é considerado aconchegante em cada país, nesse caso, no México. Mas essa é o primeiro indicador de mudança. O segundo é o tratamento dado às pessoas, como conversamos com as pessoas, como levamos em consideração o que elas dizem, como nós demonstramos as suas preferências, demonstramos que as suas preferências, seus desejos são importantes para nós, e como nós adaptamos os nossos programas de intervenção às características das pessoas. Em terceiro lugar, estou falando em ordem de dificuldade, é a mudança nas organizações. Em outras palavras, a aplicação da abordagem centrada na pessoa exige mudanças organizacionais para uma maior horizontalidade, onde todas as pessoas estão no centro e onde todos cumprem um papel importante, sem essa separação tradicional das instituições, onde os cuidadores e cuidadoras estão num âmbito de contato continuado com as pessoas, com muito pouca capacidade de tomar decisões, e as equipes técnicas que estão bem separadas do dia a dia das pessoas são quem toma as decisões. Isso é difícil, é complexo, mas quando nós conseguimos fazê-lo, que seja uma única equipe mais horizontal, mais compromissada, com todos os profissionais, as profissionais envolvidos e engajados, isso vai funcionar bem melhor. E eu posso garantir, porque há muitos anos que temos tentado com resultados limitados. Não se desanimem. Não é uma mudança que aconteça de um dia para o outro. É difícil mudar esses papéis e é ali que eu gostaria de chamar a atenção para aqueles que somos profissionais teoricamente especializados, ou aqueles que, no âmbito da deficiência, chamamos de especialistas por experiência. As pessoas são quem sabe tudo sobre, a pessoa é quem sabe tudo sobre ela mesma. Obrigado, Maite, por esses 3 elementos, que é claro que é um assunto que vai levar tempo, não? É um processo um pouco complexo, e também o terceiro tema da mudança nas organizações, que é um grande desafio devido à setorialização existente. Mais umas 2 perguntas rapidamente para o Dr. Cerrudo. Quanto à avaliação, nós sempre distinguimos a importância de termos uma avaliação planejada ex ante, com análises qualitativas. Qual seria a sua perspectiva de temas interessantes para continuar a pesquisar com essa população? Eu acredito que há 2 temas que valeria a pena explorar. Em primeiro lugar,
os efeitos de mais longo prazo. Temos indícios. Bom, houve mudanças não estatisticamente significativas, mas havia algumas mudanças quanto ao número de hospitalizações, de internações e de uso de pronto-socorro, mas que talvez não seja significativo agora, mas que seria visto no longo prazo. Nós temos muita experiência no INSS e seria bom vermos o que acontece daqui a 2 anos e meio de participação no centro-dia. E também me parece importante ver as diferenças nos tipos de populações. Essa é uma população específica com uma média de etária de 80 anos. Talvez poderíamos ver os efeitos em populações menores ou populações com estruturas diferentes no lar. Aqui eram principalmente pessoas cuidadoras, que eram quase todas também idosas, ou que trabalhavam no setor informal, além de cuidar, também trabalhavam, ou cuidavam de muitas pessoas, então não havia expectativas de grandes mudanças na renda dessas pessoas, se bem que houve mudanças na qualidade de vida. O que acontece quando as condições no lar são diferentes para poder aprimorar essas perguntas, elas não serem tão macro e calibrarmos melhor as intervenções em função da população que assiste a esses múltiplos centros-dia que teremos com certeza no futuro. Claro que sim, haverá uma amostra bem grande. E para concluir, já estamos acabando, mas há uma pergunta que eu gostaria de fazer. Aproveitando a parte dos benefícios econômicos e sociais, os benefícios sociais custam dinheiro e é uma coisa que nós vimos em muitos países quando foram construídos e também analisados os sistemas de cuidado, é o tema do financiamento. O senhor, você tem algumas ideias a compartilhar sobre isso? Algumas reflexões? Deixa eu contextualizar isso aqui um pouco. Em média, e não são dados exatos, mas uma creche para crianças, em média, custa uns 30 milhões de pesos por ano ao INSS. Temos umas 1.200 creches, então estamos falando de 30 bilhões de pesos, mesmo abaixo da verba necessária. Agora, o Estado mexicano reconhece a educação pré-escolar inicial como um direito, então poderia ser evitados esforços para que o Estado também cobrisse esse contributo feito, essa contribuição que é feita pelos trabalhadores para esse tipo de seguro. Então, esse 0,8% da verba poderia, ou do orçamento, poderia ser liberado para aumentar a oferta, não é? Poderia ser uma opção legislativa de reforma também, para dar um espaço orçamentário para esse tipo de serviços, não é? E também, por outra parte, é necessário começar a construir uma verba. E assim como os ingleses do Partido Laborista, que são muito progressistas, já disseram que a partir de 2025 já haverá uma geração de crianças inglesas que não vão poder comprar produtos do tabaco porque vai ser proibido. Tomara que nós tenhamos a primeira geração de mexicanos que já contribuem para um seguro de cuidados. Pode ser que demore 30 anos, mas se não começarmos, nunca vamos chegar lá. Então, eu acredito que o desafio real é nós definirmos essa engenharia fiscal de financiamento. Para o Cassam, não é a resposta, é um modelo muito caro. Há modelos como aqueles que foram vistos pelos meus colegas na Coreia, que são mais acessíveis, mas sem uma verba clara, sem um orçamento de capitalização, realmente será muito difícil nós avançarmos por aí. Obrigado, excelente, Maurício, Maite, Guilherme, Emília, pela participação e a equipe do INSS e também a equipe do BID também.
também. Agradecemos a todos os participantes e também ao Fundo Coreano para a Redução da Pobreza do BID e ao Serviço Nacional de Segurança Social da Coreia do Sul pelo apoio financeiro e técnico dado a este projeto com o INSS. O relatório está em espanhol e inglês, pode ser feito download com o QR Code que está na tela. Daqui a uns dias vão poder ver a gravação deste webinário no site do Panorama. O link está no bate-papo, no chat. E muito obrigada.